Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma coisa muito interessante, algo que Lucas, capítulo 15, especificamente no capítulo 15, onde ele narra 3 parábolas de Jesus. Que Jesus ele conta o seguinte, que havia um pastor que tinha 100 ovelhas e ele percebe que uma se perdeu. Ele deixa as 99 e vai lá a procurar a que está faltando. Na segunda parábola, Jesus ele conta de uma mulher que perdeu uma moeda e ela sai à sua procura dessa moeda. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, onde um pai que tem 2 filhos, e um decide ir embora. E um desses filhos chega para o pai e diz: pai, eu quero ir embora, dá a minha parte por herança e deixa-me ir. O pai, respeitando a sua vontade, a sua decisão, pega o que é por direito e dá. E ele vai embora. E o interessante está aí, gente. O pai não vai atrás dele. O pai não vai à sua procura. Por quê? Porque não adianta trazer o corpo de volta de quem o coração ainda está lá. Tá entendendo? Não adianta trazer de volta o corpo que o coração ainda vai estar lá. Não adianta trazer de volta quem ainda não aprendeu. Tem gente, pessoal, tem gente querendo tirar pessoas de processos em que Deus está deixando ali. Tem gente tentando tirar pessoas de situações no qual Deus ele poderia ter tirado, mas ele está dizendo: deixa ali, deixa, porque o sofrimento ensina. Deus pode tirar, mas Deus permite para que a pessoa venha aprender, porque o sofrimento ensina. Então, aquele filho pródigo, Jesus ele conta que aquela cidade teve uma grande escassez, passou por uma grande dificuldade. E aquele filho, que tudo que tinha, ele gastou, perdeu tudo. E aí, o que foi que aconteceu? Ele achou uma oportunidade de trabalho. Que trabalho foi esse? Ele foi cuidar de porcos. Foi a oportunidade que ele teve, foi cuidar de porcos. E no momento que ele estava, era tão terrível que ele chega a desejar a comida dos porcos. Ele deseja. E quando ele se vê naquela situação, ele entra em si e diz: nossa, os servos do meu pai, os trabalhadores do meu pai, têm uma vida mais digna do que a minha. Eles se alimentam melhor que eu. Eu não mereço isso aqui. Eu vou voltar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa de meu pai. Eu vou dizer para ele que eu pequei contra o céu, pequei contra ele e que eu não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o filho volta. O filho volta e aí encontra seu pai, que o recebe de braços abertos. Ele volta mais humilde. Ele volta mais humilde, reconhecendo. Ele diz: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Pai, me bota para trabalhar. E o pai coloca ele numa posição de honra. Então, por quê? Porque ele volta mais humilde, porque ele volta pronto. Ele volta mais maduro. E ele volta porque ele quis. Você está entendendo? Então, por isso que o sofrimento, ensina. A escassez ensina, a fome ensina, o processo ensina. E aí tem pais que têm filhos marmanjão, Rapaz, deixa sofrer, deixa passar pelo processo, porque o sofrimento ensina e amadurece. Todo sofrimento, ele ensina e amadurece. Deixa passar pelo processo, tá bom? Que Deus te abençoe e não entre em situações em que Deus está tratando. Deus abençoe.